Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu vou atender o pedido de muitas pessoas que foram lá no meu Instagram e pediram. E vou fazer uma análise psicológica do filme, ou melhor, do documentário Chorão Marginal Alado. Então, se você é fã de Charlie Brown, se você é fã do Chorão, e se você quiser saber toda a psicologia, todos os traumas psicológicos, todo o funcionamento psicológico e as características psicológicas do Chorão, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final, que você não vai se arrepender. E se por acaso você é novo aqui no canal, se você caiu de paraquedas aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e seja membro aqui do canal. Da onde você é? De Santos Beach. O que você tá fazendo aqui? Andando de skate. Bom, o filme / documentário mostra a história do Chorão, desde o começo, dos primórdios da banda Charlie Brown Jr. e, consequentemente, o desenvolvimento do Chorão. E o que eu mais gostei, o que mais traz relevância, porque não é nenhum autor que foi lá e escreveu, é basicamente as pessoas que eram mais próximas dele, falando desde o começo, como ele se desenvolveu, desde a esposa dele, o filho dele, os melhores amigos dele, a galera da banda, o produtor dele, a galera que trabalhava com ele, o motorista do ônibus, e isso traz um grau de importância muito grande, que são as pessoas que conviveram dia a dia com ele. E o Chorão foi uma pessoa sensacional, uma pessoa que viveu intensamente, que acertou e que errou, e que tem pontos e características psicológicas muito interessantes. E além de ver como o Chorão viveu intensamente, esse documentário fica claro, a gente vê nítido de o quanto ele era genial. O Chorão era um gênio da música, ele tinha uma inteligência musical muito grande. Além disso, ficou claro algumas características psicológicas dele, principalmente o quanto ele se cobrava. Musicalmente, ele se cobrava demais. Enquanto não tivesse perfeito, não estava bom. Além disso, de ele ser genial, de ele viver intensamente, ficou claro o quanto ele tinha pessoas que gostavam dele ao lado dele e o quanto ele foi se perdendo ao longo do tempo. Outra coisa muito interessante é que o documentário mostra o início da banda, como ele começou a banda e o quanto ele era talentoso. Como eu já falei aqui, o Chorão, ele era muito talentoso. E ele basicamente começou a banda, ele subiu no palco lá, a banda tava tocando, o vocalista tinha descido e ele cantou uma música. Depois disso, ali, a galera gostou dele e as coisas foram fluindo. Mostra o quanto ele teve atitude, outra característica psicológica muito forte, e o quanto ele era bom. Tava uma vez num bar onde tava tocando uma banda e o vocalista saiu pra ir no banheiro, sei lá, sem noção, sei lá, subi no palco e falei, galera, agora sou eu, vamos tocar uma aí pra mim e tal. Mas uma característica muito forte do Chorão é que ele tinha um temperamento muito forte. Como eu já falei até aqui, o Chorão, ele se cobrava demais, ele se cobrava pra ser um bom músico. Logo, ele cobrava muitas pessoas que estavam em volta dele. Aí ele acabava afastando algumas pessoas porque ele cobrava a perfeição em tudo. Um belo exemplo, quando eles gravaram o filme Magnata, aparece agora nesse documentário o quanto ele cobrou o Paulinho Vilhena para interpretar o personagem. E o Chorão, ele tinha esse temperamento, ele era bravo. Teve outro momento que o microfone dele pifou no show, ele foi lá e xingou o cara do som depois, falou um monte, fez a plateia xingar o cara, enfim, ridicularizou de certa forma o cara. Ele tinha esse temperamento, ele acabava afastando várias pessoas de perto dele por causa desse jeito de agir. Ele transformava pequenos problemas em grandes problemas. E uma característica psicológica dele, como eu já falei até aqui, é a genialidade dele para criar músicas. E no documentário isso fica muito claro. A inteligência artística dele é muito clara. A música Proibida pra mim, uma das músicas mais famosas da Charlie Brown Jr. O filho dele fala no documentário que ele escreveu essa música numa caixa de pizza. Ele tava lá sentadão, bateu a vibe, escreveu a música numa caixa de pizza e dali saiu uma das músicas mais tocadas, que até hoje é muito tocada. Isso mostra o quanto ele era inteligente, mas até aí vários músicos fizeram isso, não na proporção que ele, mas músicos famosos sim. Mas o que me intriga é o fato de que no próprio filme, mostra, no próprio documentário, que o Chorão só estudou até a 7ª série, ele não concluiu os estudos. Isso mostra o que? Ele não conseguia estudar na escola, porque eu já falei isso em vários vídeos aqui, porque era uma escola, um jeito arcaico de estudar, que até hoje acontece. Muitas vezes ele não tirava boas notas, porém era um cara
genial, ele era muito inteligente. Isso mostra as inteligências múltiplas, não tem só um jeito de ser inteligente, não é só sabendo matemática. Não, Gardner falou sobre as inteligências múltiplas. E isso tá vivo no Chorão, um cara que não passou da 7ª série, escrevendo uma música que estourou no Brasil inteiro. Composição, ele fez várias composições, mostrava o quanto ele era inteligente. Ele escreveu Proibida pra mim numa caixa de pizza. Outra característica psicológica muito grande do Chorão era o egocentrismo. Como ele era muito bom no que ele fazia, ele escreveu 100% das letras do Charlie Brown praticamente, e ele era um fenômeno, ele tinha essa questão egocêntrica. Isso tem muito da arte, vários artistas são egocêntricos, e eu não tô falando isso pra criticar ele, isso tá dentro da arte, vários artistas são. Mas por que eu tô falando que ele era egocêntrico? No filme fica claro, o Champion falando dele, que quando o Champion voltou pra banda, depois que eles tinham brigado, devido ao temperamento difícil de ambos, de todos, a formação da banda voltou e o Champion voltou pra banda. Quando eles iam pro show, o público, os fãs gritavam: "Ei, o Champion voltou!" E, segundo o relato do Champion, o Chorão ficou puto com isso, porque bateu um certo ciúme nele, e ele mostra isso no filme. Isso mostra o quê? Um certo grau de egocentrismo. Fazia mal pra ele em uns momentos, porém ele se dedicava mais, e fazia bem em outro lado porque ele se dedicava e produzia mais. Mas o egocentrismo, quando não é trabalhado, faz mal pra qualquer pessoa, independente se é o Chorão ou seja lá quem for, né? E aí começou uma parada de Champion voltou, a galera gritando, e eu acredito que isso tenha chateado um pouco ele. E uma das cenas mais fortes desse documentário é, já que eu tô falando do Champion, é a participação dele no documentário. Ele fica o documentário inteiro falando da relação dele de amor e ódio com o Chorão, das brigas que eles tiveram e do relacionamento de amor que eles tiveram. E ele fala que tinha fita que era só deles, que ninguém ia saber. Ele fala o quanto ele sofreu quando o Chorão faleceu. Ele fala do começo da banda, tudo que eu já falei até aqui. Mas 7 dias depois de que ele gravou esse documentário, ele tira a própria vida. O Champion tira a própria vida. Já tinha acontecido tudo o que aconteceu com o Chorão, e no documentário mostra isso. Depois que ele gravou, que ele falou tudo, 7 dias depois, ele põe um fim na vida dele. Foi uma parte muito forte a hora que eu vi isso. Eu lembro como se fosse hoje, que saiu em todos os documentários a morte do Champion. Foi bem triste. Então foi assim, a banda cresceu a ferro e fogo, meu amigo. Senão não seria a banda que seria também, sabe? E, falando do Chorão, os mecanismos de defesa que eu vejo no Chorão, o principal mecanismo de defesa que eu vejo nele é o mecanismo de defesa introjeção. Porque ele introjetava tudo. No documentário fica muito claro que ele tinha um monte de problema familiar, ele não conseguia acompanhar os filhos dele, ele tinha a responsabilidade que tinha inúmeras famílias, pais de família trabalhando com ele tinha um monte de problema e ele não conseguia trabalhar isso. Logo, ele introjetava isso, ele introjetava e, óbvio, que se ele não tratava, ele ficava mal. E por fora disso, ele criava uma casca para se defender. Por isso que muitas vezes ele tirava o dedo no meio, mandava os outros se ferrar, falava um monte de coisa. Muitas vezes era um cara meio ríspido, mas a própria esposa dele fala no documentário que aquilo era só uma casca. Por dentro tinha um ser humano muito bom. E era um jeito dele de se defender. Muitas pessoas atacam porque tem medo de ser atacado. E o mecanismo de introjeção dele estava muito presente. Por isso que ele não conseguiu trabalhar, que ele foi partindo cada vez mais para as drogas. E além do mecanismo de defesa e introjeção, óbvio que ele usava um mecanismo de defesa negação. O Chorão, aos poucos, foi ficando cada vez mais dependente químico. Várias vezes as pessoas tentaram alertar ele o quanto o uso da cocaína estava fazendo mal para ele. E ele negava, ele dizia que não, tava tranquilo e tal. Mas é como o próprio João Gordo fala no documentário, era um cara que tinha uma pilha de dinheiro e ele podia ter uma pilha de droga. Então ele fugia dos problemas dele indo pra droga e ele achava que tava tudo bem, que ele não tava viciado. E o mecanismo de defesa negação aí foi evidente. Isso como em várias pessoas que são dependentes químicos. Eles fogem pra droga pra esquecer dos problemas e eles negam, eles falam que tá tudo bem. E eu conversava com ele e ele falava, não, isso é totalmente controlado, eu sei o que eu faço. E assim o Chorão foi do céu, do sucesso, da fama, do dinheiro, ao inferno, entrando em contato com a droga. Isso acontece com vários artistas. No mundo do rock acontece muito, óbvio que não são com todos, mas acontece muito. O vício vai pegando as pessoas aos poucos e quando as pessoas vê, elas estão perdidas. O Chorão usava a droga como válvula de escape, ele usava a cocaína para esquecer os problemas. O Chorão, ele não conseguia ter resiliência. Quando eu digo resiliência, ele não conseguia superar os problemas deles, a frustração dele, porque ele fugia pra droga, assim. E foi aí que ele foi se perdendo. E quando ele viu, ele tava
perdido. E fica claro isso, como tava a saúde mental dele, como tava a saúde mental da banda. O próprio Champion, que também tava com a saúde mental abalada, que fez o que fez, ele fala que nos últimos shows do Charlie Brown, que foi em Balneário Camboriú, Guaratuba, fala o quanto ele tava mal. Ele simplesmente parava o show, a música tava rolando, ele parava e começava a falar, ele começava a desabafar, ele começava a colocar pra fora no show, como se fosse uma sessão de terapia. Isso mostra o quanto ele tava precisando de tratamento. Se o Chorão tivesse um tratamento precoce, psicológico, psicoterapêutico, psiquiátrico, provavelmente ele ia ter uma melhora, ou não, né? Mas existe um prognóstico legal, show de bola. Mas ele não teve. E a mulher dele fala que nos últimos dias ela tentou internar ele, mas não, ela não conseguiu internar. O Chorão, segundo o relato dela, ele alugava hotel e ele ficava dentro dos quartos do hotel doidão durante dias, usando muita droga. E ali ele foi se perdendo. O Champion falou que ele tava tão triste, ele tava numa tristeza muito grande que ele não sabia mais o que fazer. Ele não conseguia cantar música, chorava. Tinha shows que ele ficava, mano, falando horas. O Chorão viveu intensamente cada dia e aos poucos ele foi perdendo a batalha dele contra as drogas. Ele usava muita cocaína e, segundo o relato da própria esposa dele, ele estava perdendo o casamento dele, a esposa que ele amava. Ele falou que ele amava a esposa dele, mas a esposa dele não estava mais aguentando. Isso mostra o quanto pessoas familiares de quem tem um dependente químico sofrem quando tem um dependente químico dentro de casa. Isso sem falar nos filhos e tal. Ele perdeu muito com isso. Ele tava deixando a casa dele para ir cheirar pó em hotel. E no dia 6 de março de 2013, infelizmente, o Brasil perdeu um dos maiores gênios da música brasileira. O mundo perdeu um ser humano incrível. Dava pra ver que um cara que pregava amor, que falou muito do amor, amava muito, porém ele não soube lidar com as frustrações e com os traumas deles. É uma pena o Chorão não ter feito terapia, não ter feito um acompanhamento psicológico, preventivo de saúde mental. Ele não queria parar pra se tratar, ele negava tratamento como muitos negam, ele não queria parar de fazer show, porque muita gente sobrevivia através disso, mas infelizmente aconteceu o pior. E eu fico muito triste de saber disso, porque eu sou um fã declarado da banda Charlie Brown Jr., eu cresci ouvindo Charlie Brown, cresci ouvindo o Chorão, e eu fiquei muito triste quando soube da morte dele, encontraram ele morto da forma que encontraram, e isso me entristece demais. É mais uma pessoa, mais um gênio que se perdeu, foi vítima das drogas e que não soube lidar com as frustrações. Isso é muito triste. Mas é isso aí, eu quero saber a tua opinião, quero saber se você tem algum comentário a fazer. Se você era fã do Charlie Brown, comenta aqui. Se você gostava do Chorão, comenta aqui. Se tem alguma coisa que eu comentei, que eu esqueci de comentar, comenta aqui. Se você concorda comigo, comenta. Se tem alguma coisa que você não concorda, também comenta aqui, tá? Se você é novo no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho e seja membro. E se você quiser falar comigo, se você quiser me conhecer um pouquinho do meu conteúdo, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Valeu.